e cheguei à conclusão. Quando um homem olha para uma parte da mulher, do corpo da mulher, que não é a dele, que lhe atrai... Quando ele olha para o pé do camelo. Porque tem mulher que anda com aquela calça dividida, né? O pé do camelo. Assim me desconcentra. E tem também o saco dividido. Vamos falar disso em outros momentos, né? Nós colocamos esse tema, né? Que tal uma maçã do amor? É uma pergunta, uma sugestão. E a maçã tem a cor e a doçura do amor. Nosso primeiro ponto. Isso. Até pode colocar o primeiro ponto, por favor. E é claro, gente, que a maçã, a gente usa para simbolizar o fruto que Adão e Eva comeu, mas nós não sabemos qual foi o fruto. Sabemos que foi um fruto, né? Não sabemos se foi uma maçã, um melão, uma melancia. Uma jaca. O que sabemos? Que foi um fruto. E a maçã, né, pegou isso. Até também aqui nos nossos patrocinadores tem uma maçã, né? Até tirei a capa hoje. Mas é interessante que a Bíblia vai falar sobre essa influência. Diga comigo, influência. Influência. E o primeiro texto que queríamos ler é Mateus capítulo 6, verso 22. Há um texto que Jesus falou sobre essa influência que está operando ainda hoje sobre as nossas vidas. E diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Aqui Jesus está ensinando sobre aquilo que escolho fixar os meus olhos, determina se o meu corpo será cheio de luz, ou seja, vai querer as coisas divinas, ou se ele vai estar envolto em trevas. Há um apelo muito grande hoje, no mundo de hoje, por aquilo que é visual, e é sobre isso que nós queremos falar, porque se os meus olhos seguirem as instruções de Deus, o divino me inspira, me influencia, mas se os meus olhos ignoram as instruções de Deus, o maligno também vai querer a minha atenção e vai passar a influenciar o meu corpo. Gente, os olhos são a lâmpada do corpo. Você pode repetir isso comigo? Diga: os meus olhos é a lâmpada do meu corpo. Ou seja, é os nossos olhos que acende o nosso corpo. Se eu colocar os meus olhos sobre aquilo que é bom, Jesus disse, todo o meu corpo será luminoso, haverá luz. Mas se eu colocar os meus olhos naquilo que é mal, todo o meu corpo estará em trevas. Amor, os nossos olhos são como um interruptor, que quando nós fixamos, é como se nós ligássemos. E quando a gente liga naquilo que nós colocamos, o corpo se liga, o corpo acende. Então, queridos, nós vimos aqui que quando Eva colocou os olhos naquilo que Deus dissera para não colocar os olhos, o corpo dela se acendeu, a boca salivou, houve um grande desejo de comer aquele fruto. É isso que Jesus falou, como o Júnior disse, aquilo em que escolho fixar os meus olhos, determinará se o meu corpo será cheio de luz ou se o meu corpo será envolto em trevas. Então eu decido se a minha vida é cheia de luz ou se a minha vida reina ou predominam as trevas. A partir de que eu escolho isso? Eu escolho isso a partir do momento que eu escolho onde colocar os meus olhos. Há um apelo, como foi dito, muito grande visual. Você há de concordar comigo que nós compramos por quê? Vemos. Antes da gente comprar, a gente vê, a gente deseja aquela roupa ou qualquer outra coisa que queremos comprar e então fazemos um esforço e compramos.
Comemos porque vemos. Antes de comer com a boca, nós comemos com os olhos. A gente coloca os olhos sobre aquele alimento e, se for agradável aos olhos, há um desejo de comer e a gente come. Se a gente não se agradar, você já teve em algum lugar que você disse: a comida não está muito bonita, não. E automaticamente não há um apetite para aquela comida. Mas quando a comida é bonita, quando o prato é bonito, pode até não estar bom, mas você vai lá e compra, você vai lá e coloca no prato. Por quê? Porque você acredita pela beleza do prato, pela beleza da comida, que ela está boa. Desejos são despertados a partir do que vemos. Então, compramos porque vemos, comemos porque vemos e sentimos desejos a partir daquilo que vemos. E desde o princípio foi assim. Gênesis é o livro do começo. É onde você vai ter os precedentes, né? Tudo aquilo que aconteceu no começo continua acontecendo hoje. Isso. E há um texto de Gênesis capítulo 3. A propósito, irmãos, se você quiser conhecer a perfeita vontade de Deus, no início, é só ler Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2. Ali tem a perfeição. Mas aqui em Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha que interessante aqui a fala de Eva. Se você for para Gênesis, pode deixar esse texto aí, amém? Não precisa mudar. Mas se você for para Gênesis capítulo 2, quando Deus está instruindo Adão, Deus diz para Adão: não comer do fruto proibido, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva começa a falar com o diabo, ela dá mais detalhes, porque mulher é detalhista, né? E é interessante que o Senhor diz aqui, né? Eva diz: olha, Deus disse para a gente nem tocar e nem comer. E aí, irmãos, isso faz muito sentido, porque se eu não posso comer, para que eu vou tocar? Faz sentido ou não faz? Amém, né? Então, se eu não posso comer, porque eu vou ficar, olha para aqui, Rose, que fruto redondo, firminho, brilhoso, vermelhinho. Parece estar tão suculento. Olha o cheirinho, mas não pode comer. Deus disse que não pode. Meu Deus, mas é bonito. Aí fica tocando com os olhos, mas não posso comer. Então faz sentido, se eu não posso comer, eu não devo tocar. Diga assim comigo: se eu não posso comer, para que tocar? Para que tocar? Você está comigo? Amém. Então a serpente disse, verso 4: é certo que não morrereis. O diabo sempre, ainda hoje, tem pessoas, viu, pregadores, dizendo: não, pode. Também não é bem assim. A serpente continua falando ainda hoje. Isso. Vai morrer não. Porque Deus sabe, verso 5, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora redobre a sua atenção para o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Mas o verso 6 diz que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. A palavra vendo ali é prestar atenção. Sim. Ou seja, sempre que Eva passava por aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela passava e sabia: essa daqui não me interessa porque Deus proibiu, Deus colocou limites. E nem olhava. A partir do momento que ela ouviu a serpente, ouviu o diabo, ela fez o que, gente? Ela passou a observar, a prestar atenção. Tanto é que até então, ela não havia percebido que o fruto era bom para comer, que o fruto era agradável aos olhos e também desejável para dar entendimento.
Tudo começou, esse despertamento para comer do que Deus dissera não, começou a partir do momento em que Eva deu ouvidos à voz errada a propósito. Quais são as vozes que têm falado com você? Às vezes é aquela amiga do trabalho que chega dizendo: eu vi que você é crente. Você podia me ouvir sobre o meu casamento? Meu marido não me dá atenção. Eu tenho estado tão solitária. O que você acha que eu devo fazer? A conversa é sobre Deus. Mas tem uma isca ali, que se você morde e você começa a dar atenção, aquilo engancha em você e te puxa e te atrai. A conversa que a serpente iniciou aqui foi sobre Deus, mas o propósito era derrubar Adão e Eva. Então a primeira coisa que Eva fez foi dar atenção a quem ela não deveria ter dado atenção. É aquela mensagem que chega no seu direct: oi, boa noite. Aí você não sabe nem quem é, e a conversa para por ali. Aí você: boa noite, quem é? Então, isso atrai, e quando isso atrai os seus ouvidos, a semelhança de Eva, a atenção dela foi voltada para o fruto. E deixa o verso 6 lá, a Bíblia vai dizer: vendo a mulher, ou seja, dando atenção à mulher, a árvore, isso foi agradável aos olhos dela. Ela nunca tinha notado aquilo antes, mas quando a voz da serpente foi ouvida, os olhos de Eva foram direcionados e ela começou a ver que o fruto era bonito, agradável aos olhos, desejável. Perceba que o nome desejo aqui só vem depois que por 2 vezes a Bíblia ressalta o olhar de Eva, vendo e agradável aos olhos. Quando Eva pôs os olhos, ela começou a notar que o fruto era bom, era agradável, e isso automaticamente trouxe para ela um desejo, aquele desejo tão avassalador que ela tomou do fruto, comeu, deu ao marido e ele comeu. Quando nós observamos o verso 3 dessa passagem, quando Eva vai dizer: eu nem posso tocar, nem posso comer. Observa isso e guarda isso no teu coração. Muitos de nós já entendemos: eu não posso tocar. Muitos de nós já entendemos: eu não posso comer. Mas muitos de nós ainda não entenderam que também não podemos observar, pôr os olhos, ficar olhando. Eva entendeu: não posso tocar, não posso comer. Eva só não entendeu que também não deveria olhar. Então, queridos, o olhar, ele vai conduzir a mim e a você. Uma vez que nós colocamos os nossos olhos naquilo que Deus disse não, nós vamos ser atraídos para aquilo que Deus disse não. E embora o não de Deus esteja tão claro para nós, a gente vai passar por cima do não de Deus e vamos comer. Por quê? Porque fomos seduzidos para aquilo. Quem entendeu? Amém. Então, guardar os olhos é indispensável para quem deseja viver em santidade. Para nós que temos um amor, para vivermos em fidelidade. Então digam comigo: guardar os olhos. Guardar os olhos é indispensável. É indispensável para vivermos em fidelidade. Em fidelidade. Em Gênesis 39, versículo 7, temos aqui mais uma mulher que foi tentada pelo que viu. Por muito tempo a gente ouviu que o homem é atraído pelo que vê, isso é verdade. Mas a mulher também é atraída pelo que vê. Aqui fala da mulher de Potifar, uma mulher casada, que colocou os olhos em um jovem chamado José. Diz assim: aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor, de seu patrão, fez o quê? Pôs os olhos em José e lhe disse:
deita-te comigo. Então, a mulher de Potifar, uma mulher casada, não guardou os seus olhos, ela pôs os olhos em José. E a palavra pôs ali, no hebraico, significa sustentar. Ou seja, ela sustentou a vista em José. Eita. E pensou, olha, que pitelzinho. Que tanquinho. E ela passou ao quê? O olhar, o primeiro versículo que lemos, acendeu o corpo dela. Ela era casada, passou a sustentar a vista em outro homem e o corpo dela se encheu de quê? De desejos, de trevas. Porque entenda isso, os nossos olhos são como portais espirituais que vão abrir um tipo de influência sobre a minha vida. Se eu olho para aquilo que Deus disse, não, filho, aí não, eu estou me abrindo para uma influência maligna. Isso. Se eu coloco os meus olhos naquilo que Deus permite, eu estou me abrindo para uma influência divina. Quem entendeu, gente? Amém. Não tem como ficar neutro nisso. E a mulher de Potifar não guardou os seus olhos, ela pôs os olhos. E pôr os olhos significa sustentar, desejar, anelar. Isso. É interessante que nos 10 mandamentos, e aqui você vai conhecer o fim da história, essa mulher ficou possuída por um desejo. A Bíblia vai dizer que ela falava todos os dias com ele, ao ponto que chegou o dia que ela pegou José pelas roupas, e ela não pegou para chacoalhar, deite-se comigo, não. Ela literalmente, pega aqui amor, ela literalmente começou a fazer, deite-se comigo, e a abrir a roupa dele, e a tirar a roupa dele. Por quê? Porque quando você não governa os seus olhos, você também não conseguirá governar o seu corpo. Isso. Tudo começa com um olhar. Se você não tem a maturidade, a disposição, a determinação de guardar os seus olhos, fique sabendo, todo o seu corpo será conduzido para o lugar que os seus olhos estão postos. A Bíblia vai dizer, queridos, que a roupa de José ficou na mão dessa mulher. E José, perna para quem te quer. Amém. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. A Satanás você resiste. Mas a mulher e aquele homem que é um pitelzinho, uma pitelzinha, você perna para quem te quer. Quem entendeu? Amém. José não ficou não, meu amigo, porque ele sabia que se ele ficasse... Você acha que a mulher de Potifar era feia? Eram mulheres, amados, no alto nível, trabalhadas, tratadas, cheirosas, arrumadas, maquiadas, cheias de joias, cheias de curva. Era massagem para cá, era massagem para lá. Eram mulheres bonitas, não era aquela desdentada. Sem dente não, amados, não era. Faltando um dente da frente, não era. Não era aquela mulher com um facho de cabelo no sovaco, não. Era aquela mulher arrumada, entendeu? Então José era um jovem cheio de hormônios. José não tinha mulher não, mas José tinha Deus. Amém. E porque José temia ao Senhor, ele deixou a roupa na mão dela, mas ele não ficou na mão dela. Ele perna para quem te quer. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, diga perna para quem te quer. Seus amigos vão dizer, que homem é você que foge das mulheres? Meu amigo, você já tem uma mulher que é essa que está do seu lado. Então fique sabendo que fugir não é fraqueza, fugir é ser crente. Amém. É ser fiel a Deus, é uma postura, é uma decisão. Então homens, sigam o exemplo de José. Mulheres, sigamos o exemplo de José e perna para quem te quer. Amém. Então é importante a gente não ficar, não, para, eu sou crente. Não, ocorre, gente. Daqui a pouco vai estar... Vai, tira, vai. Dá errado. Dá certo, entendeu? Só para lembrar aqui algumas coisas importantes. Quem concorda com isso, gente? É bíblico. Então, olha só. Nos 10 mandamentos, haviam alguns sobre esse contexto. Isso. Um deles era não adulterarás.
E o que era o adultério no Antigo Testamento? Era quando um homem comprometido, casado, ou uma mulher casada, tinha relações sexuais com uma outra pessoa que não era o seu consumado. Que não era o seu cônjuge. Então, havia o ato sexual e ali se consumava o adultério. Mas também nos 10 mandamentos havia um outro mandamento que falava sobre não cobiçarás, inclusive a mulher do seu próximo. Então, observe que na antiga aliança havia o pecado do adultério, mas também havia o pecado da cobiça. Só que no Novo Testamento isso mudou. No Antigo Testamento, a cobiça era um pecado e o adultério era outro pecado. No Novo Testamento é diferente, vamos te explicar. No Antigo Testamento, a cobiça empurrava a pessoa para o adultério. Mas no Novo Testamento, olha o que Jesus disse. Coloca para a gente, por favor, Mateus capítulo 5, verso 27. No Novo Testamento não é mais assim. Diz assim, ó, ouviste o que foi dito lá no Antigo Testamento. Aqui Jesus disse, né? Não adulterarás. Eu, no caso Jesus, que sou o caminho, a verdade e a vida, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, com o quê, casais? Intenção. Intenção o quê? Impura. No coração, já o quê? Adulterou com ela. Eu falava que uma vez um amigo cristão, ele me disse, olhe, pode olhar, Júnior. Você pode olhar para a criação que Deus fez. Não é pecado, não. O que você não pode é desejar, mas olhar. Foi Deus que criou. Aí eu disse, é mesmo. Eu novo convertido, nesse rapaz, boa é esta palavra. Quer dizer que pode olhar. Ele disse, pode. Aí eu fiquei um pouco confuso, né? E eu fui estudar essa questão da intenção impura. E cheguei à conclusão, quando um homem olha para uma parte da mulher, do corpo da mulher, que não é a dele, que lhe atrai... Quando ele olha para o pé do camelo. Porque tem mulher que anda com aquela calça dividida, né? O pé do camelo. Assim me desconcentra. E tem também o saco dividido. É. Vamos falar disso em outros momentos, né? Aí, se o homem ou a mulher olha para uma parte de um corpo de uma pessoa que não é a dele, não é o dele, qual é a sensação que vem? É pura ou impura? Impura. Porque ele não vai olhar assim e dizer, glória a Deus. Ô Pai, eu te adoro. Né? Contemplando a sua criação. Não é isso que ele vai sentir. Por quê? Porque a intenção não é pura. É uma intenção impura. Nenhum homem vai estar olhando para uma outra mulher que não é a sua e dizendo ali, olha para ali, amor. A criação de Deus. Ou você vai ver Deus, né? Logo. Ou a mulher vai ver um homem bonito e dizer, olha para ali, amor. Olha o saco dividido. Olha para ali. Olha que protuberância. Isso. Ninguém vai fazer isso com intenção pura. Vocês estão aqui, gente? E isso vai fazendo o quê? Abrindo a nossa vida para influências malignas, porque tudo começa com o olhar. Se você observou aqui na peça, a mulher foi influenciada a comer, porque primeiro ela olhou. Então, é muito perigoso a gente não ter cuidado com essa questão de guardar os olhos, porque isso vai abrir o tipo de influência errada para a nossa vida. Quando nós vemos esse texto, coloca para mim o verso 28, por gentileza. Eu quero chamar a sua atenção para uma palavra aí, que é a palavra olhar. Qualquer que olhar para uma mulher, e aqui o exemplo dado é de um homem olhando para uma mulher, porque isso é mais comum para os homens, mas como percebemos, as mulheres não estão isentas disso. Isso.
Eva, primeiro exemplo, e mulher de Potifar, segundo exemplo. Então, todo mundo tem que guardar os olhos. Mas aqui Jesus usa a figura do homem olhando para uma mulher, olhando. Há uma distinção entre ver e olhar. Redobra a tua atenção sobre isso. A palavra aqui usada é olhar e não ver. O ver é não intencional. É de repente você sai de casa, você homem, por exemplo, e você vai andando na calçada, de repente vem aquela mulher, né, aquela mulher perigosa, que vem da academia toda suada, e a bicha vem atirando. É cada bico desse tamanho que parece que vai vir uma bala na sua testa. Aí você olha para aquilo, você vê, você viu, né? Você não saiu de casa pensando, eu vou olhar para uma tetona agora, uma tetona grande, vou olhar agora. Não, você saiu de casa para sair de casa, resolver uma coisa e trabalhar. Agora, isso é ver. Não tinha uma intenção ali, você simplesmente viu porque você tem 2 olhos. Agora, essa mulher passa por você, aí você faz assim. Glória a Deus. Não. Nessa segunda viradinha, né? O que aconteceu aí? Um olhar. E esse olhar, ele não é puro. Esse olhar, ele é impuro. Ele tem uma intenção impura. A palavra intenção aí é vontade, desejo e pensamento. Depois do olhar vem a vontade. Depois do olhar vem o desejo. Depois do olhar vem os pensamentos. Então, quando a gente coloca os olhos naquilo que Deus disse não, todo o nosso corpo vai se acender para aquilo que Deus disse não. Então, Jesus é bem claro aí. Eu e você vamos ver, mas outra coisa é olhar. O ver é não intencional, eu não tenho intenção. Mas o olhar, amados, ele carrega uma intenção. E essa intenção não é pura. E é interessante que se nós não formos colocando limites a onde estamos olhando, isso vai ficando mais forte. Isso. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios, e eu queria que, por favor, colocasse na NBV esse texto. Provérbios 27, versículo 20. Vai dizer, o Seol e a destruição são muito parecidos porque nunca ficam satisfeitos. Seol aqui é inferno, né? O inferno e a destruição são muito parecidos porque nunca ficam satisfeitos. Como nunca ficam satisfeitos os olhos do homem. Isso. E aqui já aprendemos que tanto o homem quanto a mulher são assediados na questão dos olhos. Então, amor, às vezes tem aquela questão que a pessoa diz assim, não, eu estou olhando só agora, mas depois eu paro. Queridos, é insaciável. Deus disse e segue o que Deus disse. Os olhos do homem e da mulher são insaciáveis. Se você ficar olhando, você vai querer olhar mais, e você vai ficar preso nesse pecado. Então, os olhos são insaciáveis. Também temos aqui um outro texto, agora na King James, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, por favor. Na King James, Eclesiastes 11, 9. Diz assim, jovem, alegra-te na tua mocidade, ser feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Nossa. Então, eu preciso cultivar essa responsabilidade sobre os meus olhos. Olha o que Jó disse, os estudiosos dizem que o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia. E Jó, na versão NBV, esse texto é lindo. Capítulo 31, verso 1. Olha o que ele escreveu sobre essa questão dos olhos. Quando era jovem, fiz um trato com Deus. Nunca olharia para uma mulher com intenções o quê, casais? Impuras em meu coração. Com intenções impuras em meu coração. Próximo. Pois se o fizesse, qual seria a porção que eu receberia de Deus lá de cima? Nossa. Que herança Deus me daria? E como me abençoaria o Todo-Poderoso lá dos céus? Nossa. Então aqui nós vemos Jó comprometido em guardar os seus olhos.
olhe para o seu amor e diga para essa pessoa: se comprometa em guardar os seus olhos, porque os seus olhos são para mim. Para a gente fechar esse ponto e para o nosso segundo e último ponto, eu só queria falar algo muito importante, queridos. Há um apelo visual muito grande, como foi dito. Agora, olha para mim com muito amor e escuta isso. Há um apelo visual muito grande. Agora, que não sejamos nós a apelar. Porque às vezes, amados, nós podemos nos vestir de uma maneira que vamos despertar o desejo em outras pessoas. Guarde isso no seu coração. A maneira como eu me visto pode dizer duas coisas: me deseje ou me respeite. Então, eu preciso guardar o meu corpo, eu preciso me vestir de uma maneira que glorifique a Deus. Sabe, queridas, a gente brinca, mas isso é muito sério. Tem calça que divide a gente. Então, olha no espelho e vê se está uma unha de camelo. Se tiver, minha irmã, não é de Deus. Amém. Aleluia. E todo mundo vai agradecer. Porque se a gente vem dividida na frente e atrás, como vai ser? A gente está aqui louvando Deus com as mãos erguidas e o irmão atrás. É difícil, sabe? Então, existe o pecado de quem deseja e existe o pecado de quem provoca o desejo. Quem está entendendo? Amém. Então, guarde-se para que não sejamos, eu e você, pedra de tropeço para outras pessoas. Amém. E os homens não é diferente, porque tem os cantores sertanejo gospel. É aquela calcinha coladinha da canela até em cima que vem dividindo o saco direito do saco esquerdo. Né? E as irmãs solteiras na igreja, crendo no varão, e olhando para aquela protuberância, não dá certo, entendeu, irmão? Então lembra que você não é sertanejo, você é crente. Amém.